vai falar sobre direitos do consumidor e também nos casos dos tratamentos pós-Covid. E temos acompanhado muitas notícias, noticiário com relação a esse assunto. Os consumidores que tiveram a transferência compulsória da carteira aí para outro plano de saúde, né? Muitos ficam se perguntando como se colocar diante de uma situação como essa relação entre a empresa e a manutenção dos serviços que eram oferecidos num primeiro contrato. A gente vai esclarecer alguns pontos com relação a isso, com relação a tratamentos pós-Covid, com o advogado Pedro Quagliato. Ele vai trazer informações relevantes sobre esse assunto e esclarecimentos. Ele é especialista em direitos do consumidor. Pedro, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Acontece. Olá, Mariana. Boa tarde a todos os participantes, todos os ouvintes do programa. É um prazer participar novamente. Bom, falando sobre direitos do consumidor, eu até comentei aqui que a gente acompanhou inúmeras notícias com relação a essa transferência compulsória, né, da carteira de clientes, né, esse cliente que é remanejado para um outro plano. O que a gente pode falar com relação a isso, né? Nesse caso, o cliente ele não tem muita opção de escolha, ou tem? O que você pode dizer nesse primeiro momento com relação a isso? Mariana, nós temos observado nesse período pós-Covid uma série de aquisições de planos de saúde por outros planos. No ano passado, 2021, a Sul América foi adquirida pela Redditor, ou pelo menos os planos individuais da Sul América, e agora, recentemente, neste ano, a Amil foi adquirida por outro grupo relacionado à rede e operadoras de saúde. Isso tem gerado uma grande insegurança para os milhares de segurados, tanto da Sul América, quanto da Amil, quanto de outros planos que estão passando pela mesma situação. Para todas essas pessoas, são centenas de milhares de pessoas, o recado principal é o seguinte: nada pode mudar. A empresa que está adquirindo a seguradora, o plano de saúde, ela é obrigada a manter toda a rede credenciada, o mesmo nível de serviço, o mesmo padrão de serviço e os mesmos hospitais, clínicas e profissionais de antes. E se houver algum tipo de alteração nesse sentido, o plano adquirente, o plano que adquiriu, que absorveu o plano anterior, ele é obrigado a substituir a rede credenciada, o hospital, a clínica, por outro da mesma qualidade, do mesmo nível de serviços e, importante, na mesma localidade que a rede credenciada da rede credenciada anterior. Bom, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Eu tenho meu plano transferido compulsoriamente, ou seja, contra a minha vontade, para outra operadora, doutor. E aí, a minha dúvida eu tinha determinado tratamento que era coberto anteriormente, né? E nesse primeiro momento, com essa transferência, eu observei que isso não está acontecendo, que o plano atual, então, que absorveu essa cartela de clientes, ele não vai me oferecer esse tratamento. Como que eu devo proceder? O que o cliente, o paciente pode fazer diante de uma situação como essa? Bom, tratamentos, cirurgias já agendadas, tratamentos em andamento ou internações em hospitais não podem ser interrompidos. O plano é obrigado a continuar, a dar continuidade até a alta do paciente. Eventualmente, como eu respondi na pergunta anterior, mudanças podem ocorrer na rede credenciada, mas o plano é obrigado a fornecer alternativas em substituição às anteriores, da mesma qualidade e na mesma localidade. Caso isso não ocorra, caso o consumidor segurado do plano de saúde se sinta lesado, prejudicado com essa mudança do plano, de um plano para outro, ele pode reclamar, ajuizar uma reclamação junto à ANS, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, é a agência que regula, que fiscaliza o funcionamento dos planos de saúde e autua os planos de saúde, tem poder para isso. O segurado também pode ajuizar uma reclamação junto ao PROCON de sua cidade, reclamando ou questionando alguma situação que tenha causado prejuízo a ele. E, por último,
numa situação mais drástica, ele também pode levar essa questão para o judiciário, pedindo algum tipo de ressarcimento ou algum tipo de compensação por um prejuízo sofrido por uma migração como essa e uma transferência compulsória de carteira numa situação como essa. Pedro Coagliato, ele é advogado, conversa conosco com relação a esses direitos do consumidor na área da saúde, especificamente falando sobre essas transferências dos planos de saúde. E Pedro, o que a gente tem acompanhado também é que muitos pacientes estão se recuperando da Covid-19 e receberam algumas orientações de seus médicos para fazer tratamentos específicos. O plano ele pode se negar, por exemplo, a fazer determinado tratamento ou não? Como que funciona diante disso? Bom, para esses tratamentos pós-Covid, Mariana, continua valendo as regras e as condições anteriores que existiam anteriormente, que seria recomendação médica de tratamento de remédios, de tratamentos, de cirurgias que tenham amparo na medicina, que não sejam experimentais, devem ser cumpridas pelo plano. O plano não pode questionar o médico do paciente, que acompanha o quadro do paciente, que acompanha o tratamento do paciente, ele não pode questionar a recomendação médica, exceto se tratar de um tratamento experimental, um tratamento que não tenha registro na Anvisa, ou um tratamento fora do contexto. Tá? Mas isso são situações excepcionais. A regra, via de regra, para tratamentos pós-Covid, vale a recomendação médica para que o plano siga e forneça o tratamento ao paciente sem obstáculos, sem atrasos, da mesma maneira que ele deve seguir com qualquer outro tratamento que seja recomendado clinicamente pelo médico. O senhor citou a questão do tratamento ou do medicamento em si ser registrado na Anvisa. Daí a minha pergunta é a seguinte, então, todos os medicamentos aprovados, registrados pela Anvisa, por exemplo, eles têm que obrigatoriamente serem aceitos, cobertos por esse plano de saúde? O senhor falou sobre a possibilidade de ser um tratamento alternativo e aí o plano tem essa chance aí de recusa. Mas se for um tratamento aprovado pela Anvisa, ele tem que aceitar, doutor? As recusas, as negativas dos planos de saúde, elas se baseiam principalmente em tratamentos que não estão na lista daquele rol da ANS. A ANS divulga um rol que é atualizado anualmente, onde estão os tratamentos que devem ser minimamente fornecidos pelos planos. Mas esse rol, o nosso entendimento, e é o que a gente defende, é um rol meramente exemplificativo, que significa que outros tratamentos e medicamentos e procedimentos podem e devem ser fornecidos pelos planos. Então, basicamente, se o tratamento, estando ou não nessa lista da ANS, não for experimental, o plano deve fornecer. Outra linha de defesa muito comum dos planos é em relação aos tratamentos off-label, que são aqueles tratamentos que foram inicialmente desenvolvidos para uma determinada enfermidade, uma determinada doença, porém que também são comprovadamente eficazes para o tratamento de outras doenças. Numa situação como essa, o plano deve também fornecer o tratamento, porque essa recomendação médica, ela geralmente, na verdade, invariavelmente, ela é feita baseado na medicina, em estudos, na medicina baseada em evidências, estudos clínicos nacionais e internacionais. Então, todas as vezes que houver uma recomendação médica nesse sentido para um determinado tratamento, mesmo que ele não seja especificamente designado para aquela doença, mas sim para outra, desde que haja comprovação da sua eficácia, esse tratamento deve ser também fornecido pelo plano. A gente acompanha inúmeras situações em que o cliente do plano de saúde, ele precisa entrar na justiça para ter um determinado tratamento custeado. E muitas das vezes são medicamentos, tratamentos de alto custo. Isso é possível também, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes é um processo moroso. O senhor que trabalha com isso, é advogado, especialista nessa questão dos direitos do consumidor, quando a gente fala numa ação, então, que acaba, então, judicializada, quando se trata na questão da saúde, esse processo ele é mais ágil?
Sim, esse processo ele tramita num regime de prioridade, seja pela situação clínica do paciente, quando se trata de uma doença degenerativa, uma doença que traz o risco de morte para o paciente, ou seja, quando a idade do paciente, o paciente pertence à terceira idade, acima dos 60 anos. De um jeito ou de outro, são processos que tramitam em regime de prioridade, ganham uma atenção especial do judiciário, tramitam com uma velocidade muito maior e também são procedimentos que geralmente incluem a possibilidade de você pedir decisões liminares, tutelas antecipadas, que são aquelas decisões em caráter de urgência que os juízes proferem, muitas vezes sem sequer ouvir a parte contrária. Então, por todas essas razões, muitas vezes você o processo consegue dar ao paciente a tutela necessária dentro do tempo necessário. A gente sabe que nem sempre o judiciário, a velocidade do judiciário acompanha a velocidade do desenvolvimento da doença, mas na maioria dos casos a gente consegue uma tutela a tempo de salvar, muitas vezes, a vida do paciente. Com certeza. A gente tem acompanhado, inclusive, né, diante desse cenário de pandemia ainda, né, eu acredito que você, como advogado, acompanhou isso bastante. Muitas pessoas precisaram entrar com essas ações contra planos de saúde, hospitais. Enfim, a gente tem que ficar ligado sempre nos direitos do consumidor. Por isso, esse bate-papo que tivemos nessa tarde é tão importante, né, porque muitas vezes as pessoas se questionam sobre esses direitos e ficam inseguras sobre o que pode ser reclamado e o que não pode. A maior parte das vezes pode, né? E às vezes é possível resolver numa conversa ou tem que entrar na justiça mesmo. Perfeito, Mariana. É sempre um prazer participar do programa, é um prazer prestar esses esclarecimentos de extrema importância. Parabéns pela excelente qualidade do programa e do trabalho que você realiza e estou sempre à disposição que vocês precisarem. Muito obrigada. Pedro Quagliato, ele que é advogado, então, especialista nos direitos do consumidor, conversando conosco. Excelente tarde para você, Pedro. Esclarecemos